Você já ouviu falar das grandes extinções que aconteceram na Terra? Já? Então, vou apostar que quando você ouviu falar nisso, provavelmente imaginou um cenário mais ou menos assim: megavulcões em erupção, animais correndo pelas suas vidas, grandes impactos de meteoros, florestas inteiras secando, milhares de cadáveres espalhados pelo chão de todo o planeta, tsunamis do tamanho de arranha-céus dizimando tudo pela frente, e números que chegam a impactantes 90% das espécies extintas. Mas calma, acontece que, mesmo essas extinções possuindo uma parte desses elementos, elas não aconteceram exatamente assim. Ao contrário do que muitos pensam, as tais grandes extinções representam extensos e longos períodos geológicos em que houve uma queda na diversidade de espécies. Esses episódios geralmente se estendem por tanto tempo que fica difícil para nós humanos compreendermos sua real escala. A primeira das grandes 5 extinções, que ocorreu durante o Ordoviciano há 445 milhões de anos atrás, aparenta estar relacionada a eventos de glaciação, esfriamento do clima e diminuição drástica do nível do mar. Estima-se que a temperatura média dos oceanos tenha variado de 40 graus Celsius para até 24 graus Celsius, uma mudança drástica que, se acontecesse hoje, provavelmente seria uma catástrofe global sem precedentes. Acontece que essa mudança de temperatura ocorreu em um intervalo de 50 milhões de anos, o que seria equivalente a uma mudança média de 0,00000032 graus Celsius por ano. Devido à dificuldade de se estimar esses dados para um período tão longínquo, os estudos científicos têm muita dificuldade em chegar a um consenso nos números. Outra confusão que fazemos é atribuir à extinção uma causa única e catastrófica, como um meteoro ou um supervulcão. Porém, na maioria das vezes, justamente por se estenderem por tanto tempo, esses eventos são a soma de diversos fatores que levam à extinção de muitas espécies. Por exemplo, ao final do Devoniano, quando foi a segunda grande extinção na linha do tempo, foi necessário um processo de até 7 pulsos diferentes de extinções, espalhados em um período de 25 milhões de anos, que afetaram praticamente só a vida marinha. Cada um desses eventos provavelmente possui uma causa diferente, incluindo efeitos de outros organismos, como as primeiras plantas terrestres, que, acredita-se, começaram a degradar as rochas, criando uma camada de terra rica em compostos que, além de deixar a água superácida, formaram tapetes de matéria orgânica sobre os oceanos, o que fez reduzir os níveis de oxigênio para toda a vida marinha. Outras explicações para esses pulsos variam de vulcanismo, mudanças climáticas, meteoros e, a mais legal, uma supernova nas proximidades do sistema solar. Outro dado que pode gerar confusão é a porcentagem de espécies extintas. O maior problema com esses números é que são muito especulativos. Inclusive, já se tenta substituir o dado de espécies por unidades maiores, como gêneros e famílias, que são mais fáceis de serem estimados. Mesmo assim, as porcentagens referentes a essas extinções induzem-nos, de novo, à visão catastrófica, determinística e depleta de vida para essas épocas. Porém, essa visão é errada. Primeiro, nem todas as espécies são afetadas da mesma maneira por esses eventos. Então, mesmo que muitas sejam extintas, geralmente esses espaços vagos são substituídos por uma espécie que resistiu às mudanças. É como se antes tivéssemos uma luxuosa floresta amazônica com milhares ou até milhões de espécies que foi substituída por uma floresta temperada, que possui bem menos espécies, mas ainda é uma floresta com vida. Além disso, estudos sugerem que deveríamos começar a focar mais não na perda bruta de espécies,
mas na função que cada uma possuía naquele ecossistema. No nosso exemplo anterior das florestas, mesmo que muitas espécies de árvores tenham sido extintas do ambiente, suas funções ecossistêmicas foram substituídas por outras poucas espécies da floresta temperada. Nesse sentido, sim, a perda de diversidade foi grande, mas não precisamos imaginar um deserto como em Mad Max. A vida, com V maiúsculo, é resiliente. Esses espaços vazios deixados pelas extinções sempre representaram grandes oportunidades evolutivas para a árvore da vida como um todo. Por exemplo, a extinção dos dinossauros. Ao final do Mesozoico, há aproximadamente 66 milhões de anos, na verdade, não extinguiu todos os dinossauros. Um pequeno grupo desses répteis, com penas e bicos, conseguiu sobreviver ao meteoro, e hoje representa um dos grupos mais diversos do mundo animal, as aves. A ciência e a mídia, por terem objetivos diferentes, não formam um par harmonioso. Essa dissonância, se não diagnosticada e tratada, pode levar o mero espectador a visões distorcidas e conclusões distantes da realidade da ciência. Por isso, esperamos que este breve vídeo tenha mudado sua visão sobre o assunto e gerado mais dúvidas do que respostas, para continuarmos sempre curiosos.